se a sentença se afigura bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois senão o coração perdoa. É com essa citação da música O Fado Tropical que eu, junto com meu colega e amigo Ricardo Mineiro, começamos esse novo episódio do podcast, o podcast da EMAPcast, o podcast da Escola da Magistratura. E essa citação ela reflete muito isso, aquele processo que enfrentamos diariamente na solidão dos nossos gabinetes, né, doutor Ricardo? A decisão pela via tradicional, o restabelecimento da paz social, da ordem pública, pela dualidade crime e castigo, por exemplo, se formos falar da justiça criminal. Mas os caminhos da justiça não se resumem a isso, né? E por meios, pelas mãos e pelo coração de pessoas que pensam além e que constroem novos caminhos, outras possibilidades surgem. Muito boa essa sua citação, principalmente pela nossa convidada no dia de hoje, Exatamente. para o nosso EMAPcast. Nós estamos aqui, temos a satisfação de receber hoje a doutora Larissa Angélica Coppoc Muniz, ela que possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, possui mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, atualmente é juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa, juíza coordenadora do SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ponta Grossa, membro da Comissão Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, professora formadora da Escola Nacional de Formação de Magistrados, a Infam, na cadeira de Justiça Restaurativa. Também é instrutora e facilitadora de Círculos da Paz pela Ajures. Doutora Larissa, carinhosamente chamada por nós de Larissa, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso EMAPcast e com várias histórias e já de antemão, né, Diego, nós nutrimos aqui uma amizade, além de nos espelharmos aqui na Larissa, também transcende esse aspecto profissional pela amizade que a gente possui aqui. Então seja muito bem-vinda, a casa é sua. Obrigada, Mineiro, me permita chamar você assim, e Diego, dois amigos da minha autoestima, né? O Diego, nós somos contemporâneos, entramos junto na carreira, então, 19 anos. E você, pelas minhas contas, uns 15, 16 anos que eu te conheço, né? E, puxa, muito legal ter sido convidada, né? Tava esperando o convite, porque já ficou famoso aí esse Mapcast. E vamos lá, vamos conversar sobre a magistratura. É isso, a gente pensa em novos caminhos ali nessa trilha, e um deles que a Larissa vem orquestrando aqui no Estado é o caminho da justiça restaurativa. Sim. E eu queria que você pudesse explicar para quem não conhece, né? Não só no Paraná, é isso, né? Hoje a Larissa Exatamente, é conhecida nacionalmente, né? Mas o que é isso, Larissa? O que é a justiça restaurativa, né? Se fosse me perguntar, hoje eu diria, depois de 9 anos, que é um estilo de vida. A justiça restaurativa é muito mais do que você olhar para um conflito de uma maneira diferente, vamos dizer, né? É um estilo de vida. E primeiro você faz um caminho para fora, mas depois, logo você vai ter que fazer um caminho interior aí para rever algumas coisas. Eu mudei muito como pessoa depois que eu conheci a justiça restaurativa. Como juíza, nem se fale, mas como pessoa, muitíssimo, assim. E a justiça restaurativa é uma justiça voltada para a vítima, é uma justiça voltada para o diálogo, e uma justiça voltada para os relacionamentos. Se fosse resumir, né? Assim, três pilares que eu acho importante. E eu fico muito feliz assim pelo caminho que a gente vem fazendo. Então, em 9 anos, a gente conseguiu aqui no tribunal, e quando eu digo a gente, porque hoje, acho que nós somos mais de 40 juízes trabalhando com o tema, o tribunal institucionalizou a justiça restaurativa, existe uma comissão, existe toda uma capacitação. O Tribunal do Paraná hoje, e eu falo assim sem medo, é um dos mais estruturados nacionalmente. E vem dando grandes resultados. E eu acho que talvez seja também uma procura minha, tenha sido desde o começo uma procura minha, e os outros também começam a procurar e achar, que é procurar um sentido naquilo que a gente faz. Porque quando a gente vai... Você está com quantos anos de carreira, Mineiro? Tenho 2006, 17 anos. 17, né? Nós dois, 19. Chega uma época na carreira, quando você está depois dos 10 anos, você começa a pensar,
mas será que tem sentido isso que eu faço? O que isso interfere na vida das pessoas? Como eu interfiro na vida? Claro que eu interfiro, mas eu interfiro para melhorar essa vida? Como é que as pessoas saem depois do encontro? Existe uma ideia de que justiça tem a ver com satisfação. Quando você pensa numa situação que você se sentiu justiçado, você pensa em situações que você sentiu satisfação. E aí sempre é uma reflexão para a gente fazer, nós juízes, né? Nós estamos entregando satisfação? Larissa, assim, colocando para o aspecto prático, né? Uhum. Lá no começo, muito difícil a implementação disso, a mudança de uma cultura. Mas como que funciona isso na prática? Assim, para quem não conhece a justiça restaurativa, que ainda tem aquela visão de que juiz deve aplicar a lei ao processo, e é a aplicação da lei, uma sentença, e é isso e pronto, acabou. Como isso? De que forma que ela é instrumentalizada? Tá. Então, na prática, né, Ponta Grossa, hoje nós temos aproximadamente 3.000 atendimentos com justiça restaurativa já. São 16 projetos em várias áreas. Então, na área de família nós temos projeto, na área de violência doméstica tem um projeto no juizado especial, sensacional. Então, por exemplo, vou contar desse projeto que eu acho que agora é bem interessante, que é do juizado especial, chama Projeto Concórdia, para o pessoal entender como funciona. Então, durante a pandemia, nós não tínhamos mais condição de fazer audiência de transação presencial. E aí, a promotora do juizado especial, a doutora Suzane, propôs da gente fazer um projeto com o Sejusc de Ponta Grossa, a Heloísa, que é a Milá, que é a juíza do juizado, e ela. E aí, o que elas começaram a fazer? Quando vem um TC que é uma perturbação de sossego, e a promotora percebe que existe um aspecto relacional, porque a justiça restaurativa funciona bem quando tem relacionamentos, né? Então, quando o relacionamento está ali, você pensa, puxa, talvez exista mais coisas por trás desse conflito do que simplesmente aquilo que está sendo trazido para o juiz, né? Aquilo é só a pontinha de um iceberg. E aí, então, ela deriva o caso, ela não marca a audiência de transação, ela deriva o caso para o Sejusc, e lá no Sejusc a gente vai ver qual é a melhor ferramenta de justiça restaurativa para lidar. Então, nós podemos usar mediação vítima-ofensor, que é uma ferramenta pontual, onde as pessoas vão ser preparadas para estar em contato, sentar para tentar conversar com a ajuda de um mediador. Nós podemos trabalhar com o círculo de construção de paz, o círculo conflitivo, que é o quê? Da mesma forma, mas aí vai haver alguns apoiadores, é uma outra ferramenta, mas também pautada no diálogo. E o que aconteceu desse projeto aí? Nós temos até 2021, 352 processos encaminhados para o juizado, para o Sejusc do juizado. Metade desses teve consenso lá no Sejusc. E a outra metade que voltou para o juizado, metade dessa metade, a parte autora ou desistiu, ou foi feito o acordo durante a audiência de transação. Então, o que você percebe? As pessoas, às vezes, precisam falar. Espaços de fala. E o judiciário está se movimentando para proporcionar para essas pessoas espaço de fala. Então, na prática, né, esse é um exemplo. Poderia dar muitos outros mais de aplicação da JR, mas funciona nesse sentido, você proporcionar para as pessoas lugares onde elas possam se expressar. E isso é interessante porque ela traz uma perspectiva nova de empoderamento, né? Empoderamento de polos que às vezes estão excluídos do processo tradicional, como a vítima, né, no caso. E quando a gente fala em restaurativa, tem muita gente que confunde, não, é algo extremamente uma perspectiva garantista para passar a mão na cabeça do réu, ou... E é muito pelo contrário, não tem nada disso, é para colocar todos dentro de um... A participação do problema se amplia, né? A vítima ela é empoderada disso. Isso é muito interessante, a perspectiva disso, porque no processo tradicional, às vezes, você não pode nem... com todo o drama da vítima, você não consegue dar um espaço de fala para ela. Então, você tem a perspectiva lá de reparação do dano à vítima. Mas qual? Você escutou a vítima para saber o que ela quer? Qual que é a perspectiva? Como que ela se sentia reparada? Às vezes, é com pedido de desculpas. Eu me lembro de um caso, a partir das lições da Larissa, quando atuando em vara criminal, é isso, que a vítima, ela participando daquele processo, pela via da metodologia restaurativa, ela compreendeu que ela não estava sendo perseguida pelo aquele réu. Foi um caso pontual, então o medo dela passou. E ela ouvir desculpas do réu, que foi sim responsabilizado
pelas vias tradicionais, mas também reparou a vítima com uma desculpa, especificamente, que foi o que bastou para a vítima, né? Uma indenização fixada com base em nem se escutar a vítima, né? Esse pilar fundamental da JR é a vítima, né? Porque eu reputo muito quando as pessoas falam de JR, mas é uma justiça que não quer mais punir. Talvez porque as pessoas confundam punição com responsabilização. E responsabilização é muito mais difícil do que punir. Responsabilizar é muito mais difícil que punir. Porque responsabilizar precisa da participação da pessoa. Responsabilizar-se é um verbo reflexivo. Então, você não consegue você fazer o outro se responsabilizar. Você pode ajudar ele nesse caminho. Punir você consegue, sem que o outro queira. E nisso o judiciário é craque. Eu sempre digo, não existe falha no processo como ele é aplicado. O que existe é que a gente não acredita mais que aquilo que o processo penal se destina a fazer vai trazer para a gente o resultado que a gente quer. Então, quando as pessoas falam de justiça restaurativa, eu acho que existe um desconhecimento do que é. É muito mais fácil, Diego, aplicar sentença do que olhar para um caso para ver, mas quais são as necessidades das pessoas. A primeira pergunta da JR é qual a necessidade da vítima? O que ela precisa? E aí eu vou contar uma história bem rapidinha aqui de um caso lá de Ponta Grossa. Era um furto de uns alarmes. E a vítima e o réu eram vizinhos, e a vítima saía trabalhar e instalava um alarme residencial, Tabajara, e aquilo disparava. E o outro vizinho estava trabalhando em home office, não conseguia trabalhar. E aí ele ia lá e foi lá e cortou o fio do alarme, tirou, e o outro foi lá e instalou mais um, cortou de novo, chamou a polícia falou, isso aqui é um furto qualificado, o senhor tem que, né, ir para a polícia. Ele foi para a delegacia, e aquilo lá virou um processo judicial. E aí o vizinho lá foi ser interrogado, enfim. E eu entendi que aquilo não estava configurado, não tinha como condenar uma pessoa por aquilo. Aquilo ali era uma desavença que o direito penal não ia ser capaz de atender às necessidades daquelas pessoas que estavam ali. Eu absolvi o réu. Só que como eu vi que tinha esse problema de vizinhança, eu falei, bom, liga lá e vamos ver se a gente consegue fazer eles sentarem para conversar sobre. Porque eram vizinhos de muro. E aí a facilitadora me ligou e falou, doutora, a vítima está muito, muito descontente, para dizer o mínimo, com a senhora. Tá muito brava. Disse que não existe justiça, que ele foi furtado e que ele só ia acreditar na justiça se tivesse os alarmes de volta. E no interrogatório, o réu me perguntou, doutora, o que eu faço com aqueles alarmes? Eu falei, guarda, se a polícia não aprendeu, eu vou pegar. E aí eu lembrei. E eu falei, não, liga pro réu, vê se ele não tem os alarmes lá. E aí ele ligou e pediram pro réu, então, levar no Sejusc os alarmes. Ligaram pra vítima de novo e falaram, olha, senhor fulano, o senhor falou que queria os alarmes, pois a juíza, então, falou e o senhor vim receber os alarmes. Ele disse, os meus alarmes? Ele falou, tem 4, 2 que o senhor... que ele tirou, e mais 2 novos que ele comprou. O réu tinha comprado mais 2 novos. E a resposta, a frase do outro lado da linha foi, justiça foi feita. A minha sentença foi a mesma. É que eu acho, assim, muito da cultura arraigada que nós temos um direito punitivo, né? Essa ideia de que praticou um ato ilícito, a condenação com pena, né? Condenação entendida como pena, ela é muito arraigada nisso. E a gente tem percebido que isso tem modificado, inclusive, nos bancos acadêmicos. Porque cada vez mais as universidades, as faculdades, elas estão trazendo uma cadeira de métodos consensuais de solução de conflitos, né? Então, me parece que isso também é uma evolução que... veja, há 9 anos que você trabalha na questão da justiça restaurativa, e de 9 anos para cá, quanto evoluiu, Larissa? Muito. Nossa! Primeiro, as resistências que nunca foram tantas quanto eu achei que seriam, viu? Eu achei que ia ser muito mais. E a gente teve muito... Foi um momento bom, porque daí o CNJ também em 2015 veio com a resolução que incentiva os tribunais, né? Então acabou virando uma política nacional, né, do judiciário. Isso é uma outra coisa, né? Esse âmbito nacional dessa forma de solução desse conflito consensual que é a justiça restaurativa, né? E isso é uma coisa interessante também, né? Se você vê assim, não é uma invenção, agora... Então, claro, existem pessoas que ainda... E que talvez
nem acordem para isso. E se estão fazendo o que estão fazendo e estão confortáveis naquilo, eu respeito, né? Eu só não acho que seja a minha praia aquela. Agora, eu acho que eu vejo muito também a história assim, do quanto que a nossa carreira se entrelaça com a nossa vida. E o quanto que a gente, por muitas vezes, começa a sofrer de males do corpo, da alma, porque a nossa carreira não faz mais sentido. E me preocupo muito com isso. Então, e a gente vê muito essa busca entre os colegas, né? Várias pessoas que desistem da carreira, vamos dizer, vou fazer só o que tem que fazer, né? Vira aquele operário padrão lá. Eu só faço aquilo e estou esperando me aposentar. Gente, é uma carreira, eu lembro que uma vez o Frederico falou para mim, Larissa, a magistratura é uma carreira de tiro longo. Né? Você vai ficar aí 40 e poucos anos, tem que estar confortável. E é interessante porque cada vez, né, Diego, a gente conversa bastante, enfim, exatamente sobre isso, e a gente verifica que alguns colegas, eles trazem esse aspecto de inovar a justiça, dessa aproximação da justiça para com o cidadão, né? Porque se tem muito que o juiz é o juiz que fica no gabinete, a população não consegue ter acesso ao magistrado, ainda tem essa figura bastante presente, né? E na verdade nós passamos por uma reformulação disso. Nós tivemos um exemplo no Paraná, muito bem que depois isso se tornou referência no estado do Paraná, a nossa querida e saudosa Liege, em Maringá, né, ela trouxe a justiça itinerante da questão de trânsito, em que a van se deslocava, o judiciário, com membros do judiciário, se deslocava até o local do acidente, para poder fazer imediatamente a composição, enfim, né? E também sei que você, na qualidade de representante do Sejusc em Ponta Grossa, tem um trabalho também similar, né, dessa aproximação da justiça com a população. Você pode falar um pouquinho para a gente, que chama Ponta Grossa da Paz? Na verdade, até a Liege é até homenageada, porque tem a van lá e o nome dela tá na van de Ponta Grossa, né? Como homenagem ao trabalho que ela foi pioneira. E eu penso o seguinte, a autoridade é muito diferente daquilo que as pessoas... A minha visão da autoridade é uma visão de ser respeitada, o judiciário ser respeitado, a juíza ser respeitada, por ser uma pessoa, uma instituição onde as pessoas vão buscar ajuda quando elas não podem resolver por si próprias um problema. Esse eu acho que é a definição mais bonita de autoridade que eu já vi. Não autoridade pelo medo, que a autoridade pelo medo é essa violência institucional que nós fazemos parte. Eu não posso negar que eu exerço violência institucional, porque quando eu obrigo alguém a fazer alguma coisa, isso só é autorizado por lei, mas não perde o caráter violento, né? Agora, essa outra autoridade, essa que as pessoas buscam em você, essa é que eu persigo. Eu acho que essa é quando eu sinto minha toga assim, mais viva. E aí, esse projeto, ele é um projeto que ele ficou paralisado durante a pandemia, como tudo, né? Mas ele é um projeto que a cada mês um bairro de Ponta Grossa é contemplado com ações. As pessoas vão levar suas demandas e daí outro dia marcado para que elas vão lá para que elas façam as sessões de mediação, às vezes de conciliação, às vezes não é de justiça restaurativa, é uma coisa bem mais simples que isso, conciliação, mediação ou justiça restaurativa e outros serviços. Então a gente se atrela a uma agenda do município. Então, o município tem esse rodízio, né, nos bairros, e aí a van do Sejusc, ela acompanha. E essa van foi doada pelo município também. É muito interessante isso, porque a gente percebe que são processos complementares, né? Mesmo essa via tradicional, que ela é muito importante, né? E a gente vê pelas mãos de pessoas que esse processo tradicional está muito bem cumprido, né? O gabinete está muito bem em dia. As sentenças estão muito bem fundamentadas, ela segue ali. E ela é importante, a via tradicional, e mesmo assim ela tem que ser humanizada, né? Uma sentença judicial, criminal, ou uma sentença que você analise pela via da fazenda pública, por exemplo, uma progressão de algum servidor, um reenquadramento de uma categoria, aquilo ali reflete na vida da pessoa. Sim. Então, em todos os aspectos do processo, você tem essa possibilidade de se debruçar sobre o lado humano. A gente tem visto aqui essas falas dos convidados nessas séries aqui do
Mapcast Caminhos da Justiça, de você, além de fazer o básico, né, você vai além e qualifica o básico. E aí surgem novas possibilidades, novos caminhos, como esses que a Larissa está apresentando para a gente. Né? E as resistências, elas são normais. E é interessante, assim, que em dado momento isso acontece. A gente gira uma chave, né? E aí eu quero saber exatamente isso, Larissa. Em que momento essa chave girou, essa inquietude, e por quê que você escolheu a justiça restaurativa? Em que momento isso aconteceu na tua carreira? Se houve um aspecto pessoal que te levou a isso? Se desde quando você se formou, você já pensava em uma justiça diferente, né, Diego? Exato, exatamente, né? Essa motivação que você falou, né? Aquela clássica histórica, episódio da Alice no País das Maravilhas, né? Tá ali, meio serrum, pergunta pro gato, e aí, pra onde eu vou? O que importa? Você não sabe. Você não sabe pra onde você quer ir, o que importa pra onde você vai chegar, né? O caminho não exatamente. pode ser Já até falei em outros qualquer episódios aqui, Exatamente. mas é isso. E você traçou um propósito, traçou um caminho. E em que momento isso aconteceu? Quem que te inspirou? O que que te moveu? Eu acho que foi... Eu não escolhi a justiça restaurativa, a justiça restaurativa me escolheu. Me pegou num momento bem difícil, eu estava com 10 anos de carreira, tinha acabado de conquistar uma coisa que eu queria muito, que era voltar para Ponta Grossa. Mas aí deu 6 meses, eu tava, tipo, cara, eu era substituta e as coisas apareciam e aquela coisa, não consigo resolver isso, não consigo resolver aquilo. Aí recebi uma demanda de uma diretora de escola que queria expulsar um aluno, porque o aluno tinha jogado 5 filhotes de cachorro que as crianças da escola cuidavam no ventilador da escola. E eu falei, olha, não sei fazer isso. E aí cheguei no gabinete da Heloísa. E eu sempre brinco com a Heloísa, cada vez que ela tem uma ideia, ela me dá 5 anos de trabalho. E ela é a grande mestre das ideias lá, a Heloísa Milak, do Ponta Grossa. E aí eu falei, Elo, eu vou mudar para Vara Civil. E ela sabe o quanto que eu não gosto da Vara Civil. Eu sempre brinco que eu acendo vela todo dia pro pessoal que trabalha na Vara Civil, porque se eles desistirem, vai sobrar para mim. E eu não quero, já paguei meus pecados lá em Guarapuava, né, na Vara Civil lá. E eu estava na substituição da infância, que é uma área que eu adoro. Mas não conseguia mais. E aí ela veio com um livrinho. Ela falou assim, lê esse livro aqui. Era um livro fininho. Eu falei, meu Deus, a Heloísa, né, umas ideias meio estranhas. Eu falei, tá, vou ler. E aí se chamava Justiça Restaurativa Howard Zehr. Nunca tinha ouvido falar. Sabia, nem sei de onde que ela... De que lugar da Federal que ela trouxe esse livro para mim. Mas, enfim, estava lá. E a partir desse momento, logo depois a gente fez um curso, e você até estava nesse curso, o primeiro lá, que foi lá em Ponta Grossa, que ano que vem vai fazer 10 anos. Fizemos essa capacitação para entender o que era, porque eu também não sabia. E quando eu acabei aquele curso, na sexta-feira, eu falei, tá aí, é isso aí. Eu vou trabalhar com isso, porque eu consegui encaixar o que eu pensava como pessoa daquilo que eu pensava profissionalmente. Mas não foi simples, porque depois que eu decidi, né, primeiro eu tive que juntar muita coragem para poder estar num lugar que ainda é contra-majoritário, que é contra-cultural, que é muito desconhecido, que às vezes as pessoas dão risada, tiram sarro, mas aí eu sempre falo que eu ouço muito uma filósofa que diz que a Lucilena Galvão diz a revolução nunca foi feita pela maioria, né? A revolução sempre foi feita por algumas pessoas que pensaram que talvez... Não que eu tenha aqui me cacifando para fazer revolução, não é isso. Mas pelo menos para não andar onde todo mundo estava andando, porque para mim não servia. Não quero. E outra também, não quero convencer ninguém, porque Saramago diz que tentar convencer alguém é uma tentativa de colonizar o outro. É interessantíssimo isso. Então, assim, não quero convencer ninguém. Você está dentro do teu papel ali, aquilo que Mas você se alguém chegar para mim e falar, Larissa... É o espelho, né? Por que você tá... Como é que você fica com esse brilho nos olhos aí? E como funciona, né? Então, mais do que... perfeita a sua citação do Saramago, porque mais do que isso é a experiência que você tem e o resultado. É muito interessante isso. E os resultados, eles começam a arrastar você, até a mim mesma, porque eu também tinha dúvidas, tipo, isso aqui não vai funcionar. Sério, tá todo mundo acostumado. Porque quando você falou, Diego, em autonomia, né? Eu acho que justiça restaurativa é democracia na veia.
Porque quando você devolve para as pessoas a possibilidade delas construírem a solução delas, né, e você fica como chancelador daquilo, um judiciário inteligente. Eu digo que nós saímos do lugar que, no crime, né, qual é a resposta estatal, até bem pouco tempo atrás? Pena, né, ou algo parecido com ela. E para você virar e abrir o leque para você ser um lugar que eu digo, um judiciário educador no sentido amplo da palavra, né? Um judiciário que vai contar para aquela pessoa, tem um outro jeito de resolver. Você quer passar pela experiência, mas você vai ter que mudar de dentro para fora. E aí a gente começa a trazer alguns números que a gente tem lá de pessoas que passaram pelos projetos e o índice de retorno para o sistema de justiça é o que nos move, né? Por exemplo, quando você tem uma média nacional de 75% de reincidência entre adultos e um projeto de justiça restaurativa em Maria da Penha tem reincidência de 10%. Quer dizer, isso quer dizer o quê? Porque muito dos crimes da Maria da Penha são pessoas que precisam ser educadas. Porque o machismo estrutural esmaga todo mundo, né? Então, quer dizer, eu preciso me reconhecer machista, e mulheres precisam se reconhecer também, e homens precisam se reconhecer. Então, mas isso é mais fácil? Não, mais fácil é fazer sentença. Então, veja aí, né? Além de quem fala que pensa que é uma ideologia só, nós também temos estatísticas, né? Temos Então não é uma mera... E estatísticas de efetividade, né? Estatísticas que demonstram que você está evitando um dano, que você está prevenindo uma agressão. Você está restabelecendo a paz naquela comunidade, naquela família, na vida daquela pessoa, pela via da justiça restaurativa. É muito interessante. Essa conexão que ela proporciona, né? Os experimentos. A Larissa falou em resistência. Eu já entendi o que era resistência quando ela me convidou para fazer o curso. Na verdade, ela me ligou e Diego, você já aplica a justiça restaurativa? Eu não sei nem o que é isso. Fazia algumas questões de justiça comunitária e tal. E aí, daqui a pouco, vem um convite para um curso, porque é interessante, a gente fala que vem pelas mãos de juízes que pensam além, porque não fica só na ideia, né? Vai e faz, e aí sai do seu gabinete com um básico muito bem feito e vai e faz o além. E aí ela promoveu um curso e tinha lá no curso o método circular, que a Larissa já explicou aqui, que é um dos métodos da justiça restaurativa, e uma dinâmica lá que você tinha que juntar uns gravetinhos lá, né? E aqueles gravetinhos nunca se juntavam. Tem a corujinha também. E aquilo ali ia dando uma aflição na pessoa, né? E aí aquilo de você se conhecer ali é isso, porque a raiva, ela despertava ali naquele exercício dos gravetos. E eu queria jogar, por exemplo, resisti, queria jogar os gravetinhos pela janela. Mas daqui a pouco o graveto vem, ela promovia uma conexão do grupo muito interessante, que eu nunca tinha visto nada tão poderoso em termos de conseguir essa fluência numa conexão de propósito, de fala, de espaço de fala, como dentro daquele método. E aí fui entender depois que Kay Prandes, né, veio para cá, fez algumas falas, e ela dizia ali que uma das filosofias da justiça restaurativa é proporcionar esse conhecimento. E aí isso me lembrou quando veio o nosso diretor, o professor Canella, no primeiro episódio, e colocou essa questão do humanismo, da figura da toga na inicial, da questão do poder transformador desse lado, da formação humanística, né? E o livro que ele trouxe aqui, Apologia a Sócrates, Apologia de Sócrates, me fez lembrar isso, muito um paralelo com o que a Kay Prandes falou, né? Aquele aforismo que se encontrava lá inscrito no templo de Apolo, na cidade de Delfos, conhece-te a ti mesmo, né? Como? Aqui, a Círculo Restaurativo, ele proporciona isso, mas não é o só me conhecer, é a empatia de conhecer do problema alheio. E aí, o problema da vítima. O que você está sentindo? E por outro lado, também do réu, o que te levou a isso? E a vítima, participando, empoderada por aquele processo, ela vai auxiliar na construção de uma responsabilização que nem sempre é leve. Sim. Essa confusão que é feita que leva a percepções diferentes. Estava trazendo que é a possibilidade das pessoas falarem e serem ouvidas, né? Falarem e serem ouvidos. E normalmente essa pergunta aí, o que você estava sentindo, né? Eu comecei a fazer nos meus interrogatórios isso. O que você estava sentindo quando você fez o que você fez? Então, meus interrogatórios agora começam assim. E as respostas são inimagináveis, né? Você começa a pessoa, a primeira lá, bom, mas está me perguntando como eu estou me sentindo, ou o que eu estava sentindo, mas isso na justiça?
né? Então, tem um caminho todo, né? Um autoconhecimento para depois se relacionar, depois entrar no conflito e planejar o futuro. Esses são os caminhos da que a gente chama da roda da medicina, que é uma roda ancestral que é utilizada tanto lá no hemisfério norte quanto pela nação tupi. A nação tupi tinha um movimento, o Cacá Verá, que é um terapeuta e é um descendente da nação tupi, ele conta essa história. Que quando tem um conflito, eles fazem essa pergunta para a pessoa. Primeiro, pergunta o que você estava sentindo quando você fez o que você fez. Segundo, que sentido isso tem para você hoje e como é que nós vamos resolver isso. Então, eu acho que as coisas, se nós conseguimos colocar isso no nosso trabalho, por exemplo, nas varas de família, né? O quanto a gente não consegue chegar nesse lugar. Porque a gente fica tentando lá, vamos fazer a divisão dos bens e não sei o quê, mas essa parte do como está se sentindo fica num lugar, fica no armário, nos armários dos esqueletos, né? E enquanto você não mexer naquele lugar, o teu acordo aqui não vai funcionar. Não vai. Não vai. E eu tenho aplicado isso bastante nas varas de família. Nas minhas audiências, quando eu inicio, exatamente é o que você está falando. É a pessoa falar, ela ser escutada. Ela não teve essa oportunidade, né? Então, eu também tenho aplicado isso muito efetivamente nas varas de família. E como você resolve? E às vezes não precisa de mais nada. O que a gente percebe, assim, a gente faz o atendimento, primeiro é o pré-círculo, que é o atendimento individual. Muitas vezes não passa disso. Porque só da pessoa ir falar com alguém, ela já organiza na cabeça dela, melhora as coisas, fala, viu, não precisa mais. Já resolvi. Então, eu acho que, não tenho dúvida, isso eu vou fazer pro resto da minha vida, eu não enjoo disso. Isso só se desdobra, a gente agora está com um projeto de vítimas maravilhoso lá em Ponta Grossa, em parceria com a Fiocruz e com a Universidade da Alemanha, para estudar o quanto que o trauma interfere no sistema de justiça, o quanto as pessoas praticam crimes, são vítimas de crimes, o quanto que esse trauma está presente. E a justiça restaurativa ela vai se desdobrando, né? E eu acho que é uma grande oportunidade para todos nós, né? Porque esse negócio de eu deixar... eu deixo as pessoas falar na sala de audiência. Mas só isso que você faz? Não, é tudo isso. Tudo isso. Porque tem colegas nossos que não fazem. Muito bem colocado. Né? E assim, e fica no rigorismo da técnica, mas assim, a inteligência artificial tá aí. E todo mundo pergunta, Larissa, você tem medo? Bom, primeiro, eu não tenho medo, porque não adianta ter medo de uma coisa que é inevitável. Segundo, que eu acho que a inteligência artificial já passou da hora, ela vai vir para fazer todo o trabalho que qualquer robozinho faz. E vai sobrar para nós, juízes e juízas, lidar com o ser humano. Então, humano. Quem não gosta de lidar com gente, deve pensar numa alternativa. Exatamente. Eu também concordo. Bom, estamos aqui conversando com a doutora Larissa Kopak. O nosso tema que também é uma grande cozinheira. Isso que é... Inclusive, ela trouxe ali, a gente está esperando terminar. Exato. Então, é o aspecto da doutora Larissa. Isso vem juíza, né? Esposa, mãe de 2 lindas filhas. E além do que, tem esse lado cozinheira, que às vezes a gente vai para Ponta Grossa, ela não convida, porque ela sabe que a gente vai comer bastante. Exato. E aí ela não convida a gente, né, Diego? E essas atividades como é que foi no interior? Porque a solidão do interior, ela existe, né? No início de carreira. Isso eu tenho que te ajudou a te aprimorar nos teus técnicas ali? Eu tenho que fazer uma confissão aqui. Quando nós éramos juízes em Guarapuava, eu também sou metido a cozinhar, não cozinho tão bem quanto a Larissa, mas fiz Isso é verdade. Fizemos uma confraternização ao pessoal do fórum, e eu tenho uma panela que a Larissa levou com arroz, ela está na minha casa até hoje. Nossa. Você lembra dessa panela, não, Larissa? Acabei de lembrar agora, porque ela me faz falta. Olha lá, viu? Então é um bom motivo para ir na tua casa pegar essa panela de volta. Mas a vida do interior, eu não senti muita solidão, viu, Diego? Não sei se é porque eu viajei muito com a Valentina, né? Desde sempre a Valentina estava comigo e... Enfim, eu sempre tive muita rede de apoio, né? Do pessoal, dos próprios juízes com quem eu trabalhei, enfim... E foram 8 longos anos até chegar em Ponta Grossa e eu curti a viagem, eu faria tudo de novo, eu não pularia etapas do mesmo jeito. Sofri bastante, mas eu acho que a gente precisa, ao longo da vida, ir trocando de casca, né? Então eu acho que o interior foi isso para mim. Eu ainda me sinto lá, né?
naquela cidade onde eu comecei, nas comarcas onde eu comecei. Me sinto pouco lá ainda. A magistratura, para mim, sempre é uma coisa que parece que todo dia você está começando, né? Eu acho sensacional. Eu sou muito grata, porque eu não trabalho, porque eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, eu não me sinto. O trabalho, para mim, não tem peso nenhum. Eu não tenho. Eu nunca quis. Depois que eu decidi, eu nunca quis ser outra coisa senão juiz estadual. Então, eu sou absolutamente. E até é difícil, né? Porque eu não sei quantas pessoas vivem isso, mas eu vivo uma plenitude da minha carreira. E estou vivendo agora a melhor fase depois da justiça restaurativa. Assim, nossa, o contato com os colegas, estou super satisfeita. Não, é extraordinário, porque você rompeu falar em questão de solidão, ela às vezes é uma solidão pessoal mesmo, que a pessoa vai sozinha para o interior, mas é uma solidão de gabinete, daquele Sim. processo decisório, e você, ao longo pela sua atitude de vanguarda, foi rompendo isso, democratizando o próprio processo decisório com o método da justiça restaurativa, e ele rompe isso, né? A questão de você sozinho, isso ainda existe, obviamente, muito importante, mas ele traz outros atores para o processo, isso é uma coroação de uma carreira, né? Que a gente vê esse vigor nos seus olhos, o brilho de quem está começando. E aí faz muito sentido isso. Total. Né? A gente vê cada caso, sempre um novo caso que te motiva, né? Isso é muito importante, porque o juiz que se propõe a começar, quando ele passa aqui pela escola, isso é ensinado, né? Ele tem contato com os juízes que vão passar isso para ele. Ele se propõe a daqui 5, 10, 20 anos ele tá com esse vigor. E pra gente também, né? Que já somos um pouco mais macaco velho na carreira, quando vai conversando, como essa empolgação, ela contagia. É uma né? inspiração, um ciclo virtuoso. Né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que regar muito, a gente tem que cuidar disso. Porque tem horas que você leva umas rasteiras, a gente sabe como é que é a carreira, nem sempre a coisa tá do jeito que a gente quer, né? A gente tem, cada 2 anos as coisas mudam, e então você saber, assim, que você tem um lugar para fazer suas coisas, que você não depende tanto, né, dessas outras decisões, e cultivar isso, porque o Nelson Mandela, na autobiografia dele, ele dizia que a pior coisa que fizeram com ele quando prenderam ele na ilha de Robben foi contar para ele que o trabalho dele não valia nada. Então, o que eles faziam? Todo dia de manhã, eles mandavam ele tirar a pedra de um lado da prisão e ir para o outro lado. E no dia seguinte, voltar a pedra para aquele lado. E com isso, o Mandela dizia, olha, não pode existir coisa mais terrível para o homem do que um trabalho que não serve para nada. Então, eu fico penalizada quando eu ouço colegas dizer, nós estamos enxugando gelo. Né? Nossa, eu fico muito triste, porque ver, materializar isso que o Mandela falou. Então, todo mundo quer dar sentido para o que faz, todo mundo quer dar importância. O ser humano, o Daniele fala isso também, o ser humano ele dá valor para aquilo que ele faz. E quando o teu trabalho, você olha e parece que não tem valor, então está na hora de você repensar o que você está fazendo, né? Muito legal. Estamos caminhando aqui para o nosso final, bem empolgante, podemos ficar aqui mais um tempo, que assunto não falta, né, Diego? Exato. Principalmente com uma pessoa com uma mente tão brilhante, uma pioneira no que faz, e não é porque a Larissa está aqui, que é amiga pessoal nossa, mas a Larissa sempre se despontou nesse sentido, dessa inquietude, buscando sempre algo novo e que seja justo, né? Talvez até pelo exemplo do pai, né? Que teve em casa disso. Então é gratificante a gente poder receber você aqui, Larissa. E nós tivemos que fazer um EMAPcast 2 Larissa Kopak, né? Exatamente. Pra contar desde quando eu nasci pro Dentópolis, né? Você me prometeu. Exatamente. Mas estamos caminhando aqui para o fim. E até lá, até o que vem, o EMAP 2 Larissa Kopak, queria que você deixasse pra gente aí, pro pessoal que tá ouvindo, uma inspiração, além de tudo que foi deixado, e você sempre nos inspira, e não é uma fala só minha, né? Em cursos, os colegas sempre repetem isso. E deixa aí pro pessoal que está assistindo uma indicação de um livro, um filme, uma frase. Nossa. Bom, primeiro eu queria agradecer a generosidade dos dois, que são meus amigos, então tudo que vocês falam é porque existe muito afeto, então eu agradeço, e a recíproca é verdadeira, eu fico muito feliz de participar, de
estar na carreira com vocês, com os dois. Muito... são pessoas que eu sei que nós podemos... um pode contar com o outro, e isso é muito importante. Aliás, eu acho que isso é mais importante do que tudo, né? Eu sempre repito que o que faz a gente permanecer lúcido e com esse brilho, assim, são os afetos, são os relacionamentos. E vocês dois são duas pessoas que eu considero muito e agradeço por estarem comigo aí nessa jornada, né? Porque muita coisa teve que acontecer para a gente poder se encontrar. Então, eu honro muito isso, né? E, bom, eu vou dar uma dica que eu não podia... Essa frase é uma frase que eu ainda... Talvez um dia crie coragem para tatuar, mas ainda não criei. Mas é uma frase do meu escritor predileto, do Victor Hugo, que diz o seguinte: nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Isso para mim, é tranquilizador, para mim é um calmante, essa frase é um calmante para mim. Eu não tenho o que fazer. Quando o tempo chega, não tenho o que fazer. E o livro, se fosse para falar de eu indicaria Os Miseráveis, né, do Victor Hugo, que para mim é uma história de redenção, é uma história de justiça restaurativa, é uma obra de arte. Você pegar uma folha daquele livro, você pode dar uma aula. Eu tenho uma aula que eu dou para os juízes quando passo no concurso, que eu pego um capítulo, porque a gente não consegue imaginar uma mente daquela que veio para o mesmo planeta que o nosso. Então, Victor Hugo me faz acreditar que a humanidade tem jeito. Porque se a gente foi capaz de ter entre nós uma pessoa como ele, porque nós também talvez tenhamos essa centelha, né? Eu acho que falta, às vezes, a gente descobrir e fazer um jeito dela brilhar. Obrigada, meninos. Muito bom. Nós que agradecemos, Larissa. Muito obrigado mesmo, né, Diego? Agradecemos a sua presença, e é isso. Infelizmente, tal como a frase, não com o mesmo sentido, mas o nosso tempo chegou. E nessa construção do DNA da justiça, ela se faz pelas mãos de pessoas como você. Parabéns. E até o próximo episódio, pessoal, com mais histórias, mais inspirações e mais pessoas que fazem a diferença. Obrigado. Tchau, tchau.